Boa noite, igreja. Eu vou pedir para o Demis estar projetando. Eu vou passar para vocês um informativo de como foi esse semestre até agora. Para quem não me conhece, eu sou a Duda, eu sou missionária pela Jocum São Paulo, né, enviada pela nossa igreja. E eu tenho feito um trabalho, né, com a Jocum durante esse ano. Eu tenho trabalhado com as crianças lá nesse primeiro semestre. E nesse segundo semestre, eu orei e eu entendi no Senhor de fazer um curso que nós teríamos lá na base mesmo, onde eu sirvo, que é um curso de estudo da Bíblia, né? Então, entendendo que o missionário ele trabalha diretamente com a Bíblia, né? A nossa ferramenta de trabalho é a Bíblia. Então, é ensinar a palavra, é pregar a palavra. Então, eu entendi, né, do Senhor de estar me capacitando nesse sentido. Então, vou falar um pouquinho de como foi desde julho até agora. Em julho, no comecinho de julho, eu participei do Kings Kids, que é um ministério que a gente tem também com crianças. Então, é um ministério que acontece durante as férias e as crianças vão para participar desse tempo dedicado ao Senhor também. Então, eles têm essa experiência missionária. Então, são crianças e adolescentes. É um ministério que eu faço parte desde que eu entrei na missão e eu amo esse ministério, sou apaixonada, né? Porque além de estar com as crianças, de ensiná-las a palavra do Senhor, incentivá-las elas a pregar o Senhor, a gente vê elas fazendo isso, né? Então, essa campanha foi em Campos de Jordão, a gente foi lá, ficou 2 semanas, e foi um tempo assim maravilhoso, né, de ver o Senhor ministrando o coração deles e ver eles apresentando em praça pública, né, como está nessa foto. Então, a gente faz bastante, a gente explora, né, esse lado artístico deles. Então, tem teatro, tem música, tem danças, e aí eles apresentam, né. Então, o foco é eles estarem à frente, levando a palavra do Senhor, e a gente vai ali incentivando eles, né. E aí depois, no finalzinho de julho, no dia 28, então, começou essa escola, a Escola de Estudos Bíblicos, que eu fiz. Ela tem a duração de 3 meses, então, de julho, e aí eu concluí ela na sexta-feira. É uma escola de tempo integral, né, então, são 3 meses de tempo teórico, que a gente se aprofunda mesmo no conhecimento da palavra. Então, nós lemos toda a Bíblia. É claro que, por ser 3 meses, a gente não consegue passar por todos os livros, né, mas a gente estudou 16 livros, desde do Antigo Testamento até o Novo. Então, estudamos Êxodo, os profetas, livros sapienciais, estudamos o Evangelhos e estudamos cartas também, né? Então, a gente estudou todos os gêneros e o método que a gente aprende é um método indutivo. Então, é um método em que a gente aprende a palavra pela própria palavra. Então, você estuda o contexto histórico, quem escreveu aquele livro, quem foi aquela pessoa, em que momento histórico o livro foi escrito, o que estava acontecendo no mundo. Então, isso nos ajuda a ter uma base mesmo daquilo que está escrito. Então, para quem aquele livro foi escrito? Ele foi escrito para judeus? Ele foi escrito para gentios? Então, tudo isso nos ajuda a entender o texto bíblico com mais profundidade, né? Então, a partir disso, a gente interpreta a palavra do Senhor, né, e faz essa aplicação, né, para as nossas vidas. Então, a gente aprende esse método estudando a palavra do Senhor, e aí, depois desse tempo de teórico, a gente tem o tempo prático, né? Então, nós faremos uma viagem missionária para colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente aprendeu. E esse tempo de escola, para mim, foi muito precioso. Assim, tirar esses 3 meses para poder estudar a palavra do Senhor foi algo que queimou assim no meu coração desde que eu me lembro, assim, que eu comecei a ler mais a Bíblia na minha adolescência e comecei a entender mais do Senhor, e eu sempre quis poder ter esse tempo de parar e estudar a Bíblia, de poder entender mais sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Então, foi um tempo assim que eu vivi com muita alegria no meu coração e muito amor também, né? E nesse tempo o Senhor me despertou esse amor pela palavra, e eu pude ver o quanto a palavra do Senhor ela é rica, né? E eu lembro do texto de Hebreus, que foi um dos livros que a gente estudou, inclusive, que ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como uma espada, ela divide a nossa alma e o nosso espírito. E realmente essa é a experiência que a gente tem quando a gente se debruça sobre a palavra do Senhor. Quando a gente para ler e tentar ouvir aquilo que o Senhor está falando, a gente vê o nosso coração, a nossa alma sendo rasgado pelo Senhor, e a palavra dele vai revelando coisas em nós, coisas sobre o Senhor que a gente ainda não conhecia, né? E é maravilhoso poder conhecer mais o Senhor e adorá-lo, né? A partir da própria palavra dele, como ele se revela a nós, de uma forma tão simples, né? Então, estou muito feliz de ter esse tempo, né, de poder conhecer do Senhor, e mais feliz ainda porque agora eu vou também poder fazer ele conhecido, né? A nossa viagem ela vai ser para a Europa. Nós vamos ter três fases lá. Então, a gente vai agora no dia 24 de outubro, na sexta-feira, e nós voltamos no dia 9 de dezembro. Então, nós vamos ficar 2 semanas em cada local.
Então, essa viagem, o objetivo dela é, como eu falei, né, a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nesse tempo, tudo aquilo que o Senhor falou conosco, que a gente aprendeu, e levar, né, para essas pessoas que a gente pensa assim, nossa, mas a Europa... Mas a carência bíblica, ela está em todos os lugares do mundo, né? E lá principalmente. Então, a gente vê muitas igrejas fechando lá na Europa, muitos cristãos abandonando a fé. Então a gente vai para lá para trabalhar com essas pessoas. A nossa primeira fase vai ser na Espanha, em Málaga. Então, lá a gente vai trabalhar com uma base de Jocum, é uma base que está sendo repioneirada, então eles estão precisando assim, dessa reestruturação. Então, nós vamos lá para servi-los com os ministérios que eles têm. Eles trabalham com imigrantes e refugiados que vêm ali do norte da África, né? Que vêm ali dos contextos de guerra, enfim, e que vão para lá, porque fica bem no sul da Espanha, né? Bem na fronteira ali do mar. Então, tem muitos imigrantes e refugiados. Então, eles têm projetos com essas pessoas de discipulado, de ensino da palavra, de evangelização. Então, a gente vai trabalhar com eles nesse sentido. E também com a igreja local, que essa base serve, que é uma igreja também pequena. Então, nessa igreja, a gente vai focar no trabalho com os adolescentes e com as crianças. Então, a gente fica 2 semanas lá. E aí, depois, a gente vai para Viana do Castelo, que é em Portugal. Essa é uma cidade que ela faz parte da rota de Santiago, da Capela de Santiago de Compostela, né? Que é uma peregrinação muito famosa ali na Europa. Então, essa cidade ela é marcada pelo um catolicismo muito forte. Então, a gente vai para lá e aí, nessa fase, a gente trabalha com uma igreja. É um pastor missionário que foi para lá, ele abriu essa igreja e ele trabalha ali, né, com evangelismo, com discipulado. E é uma igreja também muito pequena. E foi engraçado quando ele falou, eu fiquei até assustada. Ele falou assim, nossa, a nossa igreja é grande, ela tem em torno de 15 membros. Eu falei, nossa, uma igreja de 15 membros, eles consideram grande, né? Então, a gente vai trabalhar com esse fortalecimento, né, dessa igreja e com os irmãos ali, né, dessa cidade. Também vamos trabalhar com o evangelismo, né, com essas pessoas que passam por ali nessa rota de peregrinação. E aí, depois de Portugal, a gente vai para a Itália. Então, a gente vai trabalhar em Verona. Lá, a gente também vai trabalhar com uma igreja, é uma igreja brasileira, que foi para lá. Então, eles foram para pioneirar também. E essa igreja, eles estavam compartilhando com a gente que eles têm muita dificuldade. Essa é uma igreja que ela tem pouquíssimos cristãos, né? A cidade. E na Itália isso é um fenômeno muito crescente. Então, muitas pessoas elas não são cristãs, elas não professam a fé no Senhor, mas elas frequentam as igrejas para causar discórdia, né? Então, quando a gente ouviu isso, a gente ficou chocado, que é uma realidade que para a gente não faz muito sentido, né? Mas os irmãos da igreja compartilharam, né, que eles têm essa dificuldade lá. Então, a gente vai para também fortalecer essa igreja, trabalhar com discipulado, com evangelismo na cidade e grupos pequenos também que eles têm. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho, e aí, lá na Itália, essa igreja ela também tem uma sede em Roma. Então, também é possível que a gente vá para lá também para ajudar essa igreja em Roma. E aí, depois disso, nós voltamos para o Brasil, né? Então, a gente fica 2 semanas em cada lugar, e a gente vai com esse intuito mesmo, né? De ensinar a palavra do Senhor, de discipular, de fortalecer as igrejas, os missionários que estão lá, para que, né, a palavra do Senhor cresça ali de forma saudável também, né? E não sejam só pessoas convertidas, mas que sejam pessoas que caminham com integridade, né, no Senhor. Então, e aí eu compartilho com os irmãos alguns motivos de oração, que vocês estejam orando, né, intercedendo pela gente. Nós vamos com uma equipe de 9 pessoas, então todos que estavam nessa escola junto comigo, a liderança e as alunas, então são missionários também. Então a gente vai para lá e que vocês estejam orando, né, pelas nossas vidas, pelas viagens que a gente vai fazer, tanto daqui para lá quanto as viagens entre os países lá e a nossa viagem de volta, que, né, o Senhor nos guarde, nos proteja. Né, orar pelos nossos trabalhos lá também, para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que as vidas, né, sejam realmente alcançadas. Orar por esse tempo nosso lá, né, que a igreja nos guarde em oração também, né, e orar pelos nossos desafios, né. Nós sabemos que tem o desafio da língua, o desafio da cultura, então tem essa diferença, né. Nós brasileiros somos mais acolhedores e os europeus eles são mais fechados, né? Então, também para que a gente consiga ter essa abertura para falar com as pessoas, né? Para chegar até elas e que o Senhor nos abençoe, né? Prover aquilo que a gente precisa durante esse tempo de viagem. E é isso, né? Eu compartilhei aqui também o tema da nossa escola, que foi baseado no texto de João 37, 7, 37 e 38, que é quando Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a nossa escola foi baseada nesse tema e eu vejo que foi realmente
isso que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Ele nos encheu com a palavra dele, para que isso possa fluir agora para outras pessoas. Então, é isso. Aí eu vou estar, então, esses mais ou menos 1 mês e meio fora, mas conto com a oração da igreja, que vocês fazem parte, né, dessa missão comigo. Então, que o Senhor esteja com todos nós. Então, eu agradeço à igreja por todo o apoio. E é isso. Que nós pudéssemos orar pela Duda. Chamar os presbíteros que estão presentes para vir aqui na frente, para a gente fazer uma oração juntos pela Duda, junto com a igreja, abençoando a sua ida, pedindo para que Deus aguarde, a sustente, abençoe aqueles que serão também alcançados nessa viagem, pelos nossos irmãos missionários. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa em cada um desses 3 países, na Itália, Portugal e Espanha. Que o Senhor possa dirigi-los e assim sustentá-los com a destra dele. A gente queria abençoá-la. Eu pedi para o Paulo Selegati, Paulo, fazer essa oração. Pedi para os irmãos, de maneira simbólica, estender a mão em direção à Duda, como símbolo de bênção. Nós também a faremos. Senhor nosso Deus, nós queremos, nesse momento, agradecer por estarmos aqui na Tua casa. E agora queremos colocar a vida da Duda nas Tuas mãos, que o Senhor esteja guardando, protegendo-a, livrando-a de todo o mal. Que o Senhor esteja usando esta vida, aonde ela estiver. Que esse trabalho missionário seja frutífero, que o Senhor esteja usando a vida dessas pessoas que lá estarão, que os corações das pessoas já estejam sendo preparados para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Esteja com eles, que tudo corra bem, que tudo seja de acordo com a Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, acalma o coração da família, que o Senhor esteja com cada um dos familiares que estarão orando, acompanhando à distância, mas que o Senhor esteja também abençoando a esses jovens, essas pessoas que estarão nesse trabalho. Abençoa, Senhor Deus, que esse trabalho alcance muitas e muitas vidas para a honra e glória do Teu nome. Usa a Tua serva. Em nome de Jesus. Amém.